Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Resenha da Bola, a segunda desta semana e, excepcionalmente, nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Edição essa que os analistas Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, irão abordar o caso Bruno Henrique, o jogador que foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter recebido um cartão amarelo em partida do Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Santos para beneficiar apostadores. As provas estão aí, foram apresentadas em vários programas da mídia brasileira, né, na televisão, foi discutido em sites, em canais, enfim, rádios. O Bruno Henrique, a conversa com seu irmão, enfim, já havia a suspeita e agora veio a confirmação. Ele vai ser julgado e poderá ser condenado. Antônio Manuel Góes, como eu disse, Robinson Lessa e Fernando César irão analisar esta situação. Também tem informações da Champions League, as 4 equipes que farão a fase semifinal da maior competição de clubes do mundo. Tudo isso já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, nesta quinta-feira, né, excepcionalmente, e eu vou direto ao nosso primeiro analista, Antônio Manuel Góes, tido como um dos maiores já da história do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, presente naquele time de 2019, campeoníssimo com o português Jorge Jesus, e na sequência também obtendo outros títulos com Arrascaeta, Gerson e companhia, vivendo um momento muito bom e, de repente, aquilo que foi anunciado ainda no final de 2024 se confirmando. A Polícia Federal indiciando o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por supostamente estar envolvido com apostas para beneficiar apostadores e o fato. Isso remete ao fato daquele jogo com o Santos no Brasileirão de 2023, quando ele forçou um cartão amarelo, foi expulso depois, enfim, e as provas sendo colocadas, sendo apresentadas pelos vários programas das TVs do Brasil. Ei, Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Ano passado, quando veio à tona a suspeita de participação de Bruno Henrique em fraude de casa de apostas esportivas para beneficiar parentes, o fato foi minimizado, de certa forma, nos bastidores do Flamengo e na própria mídia convencional e alternativa que cerca o clube mais popular do país. Agora que a suspeita foi transformada em indiciamento pela Polícia Federal, através da coleta de provas irrefutáveis de batom na cueca, o escândalo abala o Flamengo, embora a nota oficial da instituição invoque o direito do profissional à presunção da inocência. Apesar de Bruno Henrique ter exposto o deliberado propósito de delinquir através de diversas trocas de postagens em rede social com os potenciais beneficiários da fraude, ao combinar quando forçaria o recebimento do terceiro cartão amarelo em jogo contra o Santos, que valeria prêmios em apostas numa dessas bets, hoje uma epidemia no país, a desestruturar famílias de pequenas posses com desvio de recursos indispensáveis à sua subsistência, com a ideia de lucro fácil pela via da sorte caída do céu, tida como solução para as respectivas e crônicas dívidas pessoais. As bets têm investido no patrocínio de nossos maiores clubes de futebol, o Flamengo entre eles, com inserções de marketing em todos os veículos de mídia, nas vozes de celebridades televisivas
que acobertam o perigo do vício das apostas, uma doença social, com a recorrente frase "jogue com responsabilidade", e passaram a constituir um mega cassino a céu aberto, no qual não há hora do dia, da noite ou madrugada para se fazer uma fezinha e tentar a obtenção de uma grana firme, sonho dourado a contemplar esperançosos e endividados mortais. Na esteira das apostas esportivas, criminosos trataram de produzir mecanismos fraudulentos, com a indispensável cumplicidade de protagonistas do próprio esporte, beneficiados por propinas compensatórias para a concretização dessas hediondas transgressões penais. Como se sabe, a descoberta dessas fraudes na seara esportiva tem levado expressivo contingente de estelionatários para trás das grades, com a interrupção de promissoras carreiras profissionais de futebolistas, entre os quais o caso mais emblemático é o do brasileiro Lucas Paquetá, ex-Flamengo, hoje no West Ham da Inglaterra, ao provocar o recebimento de cartão amarelo para beneficiar apostas de um tio residente na bucólica Ilha Carioca da Baía de Guanabara, ora na iminência de provável sentença condenatória, que implicará sumariamente seu banimento definitivo do futebol do planeta. Há casos aqui no exterior já concluídos e em andamento nas esferas policial e judicial, entre os quais o do ex-atacante do Botafogo, Luiz Henrique, atualmente no futebol da Rússia, beneficiário de 30 mil reais, Luiz Henrique, em sua conta bancária, coincidentemente depositados pelo mesmo tio picareta de Lucas Paquetá. Bruno Henrique não tem como alegar: eu não sabia, fui enganado, foi sem querer. Suas digitais estão cravadas indeléveis nas mensagens trocadas com o irmão e outros parentes nas redes sociais, a programar o jogo exato em que forçaria o cartão amarelo necessário à premiação de apostas dos malfeitores interessados, cujas eventuais pendências financeiras, sejamos francos, ele próprio BH resolveria com o pé nas costas ao liberar os míseros trocados dos milhões de seus ganhos mensais no Flamengo, sem jogar o invejável currículo, sua idoneidade e a do eixo familiar, mulher e filhos no lixo infecto das improbidades, num misto de ignorância, soberba e certeza da impunidade, que, aliás, contempla os ricaços entre nós, em que pese conhecedor de todos os crimes da espécie cometidos através da manipulação de apostas esportivas por colegas de profissão. E o Flamengo? O que fará o clube de Bruno Henrique para diminuir os estragos que o atingem, dentro e fora das quatro linhas, com reflexo moral no próprio elenco, cujo companheiro, antes referenciado como de exemplar comportamento, agora se vê atolado até o pescoço em gravíssimo crime contra o interesse público, na iminência de, além do banimento do futebol, ter de cumprir, no ciclo final de sua carreira, alguns anos de prisão, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. A possibilidade de, além de ser banido do mundo do futebol, de ir para a cadeia, enfim, ficar preso. Agora, como é que pode, gente? A gente fica questionando e tentando achar, se é que a gente pode falar, achar um motivo, razão, como é que um jogador desse milionário... Tá, eu tô colocando essa questão do valor, porque como é que um jogador ganhando tanto dinheiro, mas age de uma forma criminosa, acaba com a sua carreira, porque a tendência é essa. É uma questão de comportamento, é uma questão de caráter, gente. Não tem como não mencionar isso. Um jogador que tinha tudo, ídolo da maior torcida do Brasil, com grandes conquistas, sendo referenciado e, como você bem colocou, com um comportamento até então, né, exemplar.
servindo de modelo. E aí vem e tem uma atitude dessa, que agora foi praticamente confirmado. Que vai negar como? Está ali, as evidências estão aí, foram apresentadas, reapresentadas já para todo mundo ver. Mas agora eu quero ouvir também a sua opinião aí em Penedo, Alagoas, meu caro Robinson Lessa. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para comentar um triste episódio que tomou conta dos noticiários esportivos aqui no Brasil nas últimas 24 horas. A denúncia envolvendo apostas com o atacante Bruno Henrique do Flamengo tomou conta do cenário futebolístico nacional. Houve uma denúncia da Polícia Federal e acredito que as coisas possam se complicar para o lado do jogador flamenguista. Apostas, ligações, mensagens entre ele e alguns familiares, provavelmente algo semelhante ao ocorrido com o Lucas Paquetá, que também vem passando por um julgamento e pode até ser banido do futebol, no caso do Paquetá. O BH 27 ainda está no momento incipiente, mas o jogador poderá sofrer sanções na esfera criminal e na esfera esportiva. Então, realmente, eu não sei o que passa pela cabeça desses jogadores que se deixam levar por interesses outros e acabam prejudicando a sua própria imagem, independentemente de lá na frente ser inocentado ou não. A verdade é que a imagem do jogador fica extremamente arranhada e comprometida. Então, realmente é complicado. Esses sites de apostas invadiram o futebol brasileiro de uma maneira geral. Hoje a gente vê diversas entidades patrocinadas por eles. Praticamente todos os clubes do futebol brasileiro recebem recursos dos mais diversos sites de apostas esportivas. Então, é preciso que seja revisto isso. Não estou dizendo que os sites sejam culpados por isso, só que eles propiciam, através das apostas, que malandros, corruptos, safados, apostadores tomem conta, invadam e desmoralizem o já combalido futebol brasileiro. Então o governo precisa realmente tomar medidas enérgicas, porque isso já vem se arrastando de há muito. Agora, como vai agir? Quais critérios serão adotados para impedir? Aí cabe um estudo profundo, bem intenso, e que as medidas sejam enérgicas. A gente querer isso do governo, realmente medidas enérgicas, é algo assim, de certa forma, utópico. Mas precisa realmente, porque anteriormente, esses sites de apostas, ou as apostas aconteciam, via de regra, em resultados envolvendo equipes A, B, C, D. Hoje não. Hoje tem diversas valências, diversos itens, diversos tópicos em que você pode apostar. Número de escanteio, número de cartões amarelos, número de cartões vermelhos, isso, aquilo outro. E isso acaba beneficiando o apostador nefasto, né? Aquele que vai querer tirar proveito de uma forma ou de outra. Então é preciso rever, impor regras sérias, diminuir essas apostas nesses processos aí menores, porque no meu modo de entender realmente não tem por que ficar apostando nessas variáveis insignificantes que permitem ao apostador subornar um único jogador. Porque você, para aliciar um jogador,
é muito mais fácil do que se aliciar um clube só, um time no todo. Então, realmente é preciso mudanças enérgicas. Um forte abraço e até a próxima. É verdade, Robinson Lessa. Agora a gente pode apontar aqui uma série de questões abordando esses sites de apostas. Era preciso, desde lá atrás, quando a gente começou a ter a presença desses sites em todos os segmentos, inclusive patrocinando TVs, né, equipes, enfim, vários segmentos do mundo do futebol. Agora, o que incomoda é a gente ver como um atleta que ganha valores totalmente impensáveis para o cidadão comum entrar nessa, embarcar numa situação dessa. Achando que é aquela ideia, eu sou fulano de tal, famoso, eu posso tudo, nada vai acontecer comigo. E aí a casa caiu, meu amigo. A casa caiu para o Bruno Henrique e as provas estão aí. Para mim, tem a possibilidade de ter alguma. Eu não vejo uma saída para o Bruno Henrique. As evidências estão aí bem claras para quem quiser ver. Tem o Luiz Henrique ainda também sob suspeita. Jogador que foi negociado aí para o futebol da Rússia. E aí a gente fica até questionando. Claro, a gente tem que ter cuidado quando vai falar alguma coisa, mas foi negociado. Será que não foi uma forma também de tentar, né? Olha, vai lá para longe, para a Rússia, enfim. Complicado isso, gente. Mas Fernando César, também quero lhe ouvir aí direto de Curitiba, no Paraná. Um abraço, amigo. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E o tema é daqueles que a gente gostaria até de evitar, Júnior, porque eu entendo que a gente não está aqui, nem é do nosso feitio, qualquer situação de julgamento. Eu me refiro a essa polêmica envolvendo o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, envolvido na questão aposta e forçar cartões amarelos. Pelo que já se juntou de evidências, realmente está comprovado que houve envolvimento para favorecer um pedido do irmão dele, do jogador Bruno Henrique. É lamentável porque tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente venderia, a gente não daria, mas ninguém está aqui para dar qualquer tipo de conselho. Mas eu vivi uma situação aqui, até a gente explorou isso algumas vezes dentro dos nossos programas da resenha, do caso envolvendo o atacante do Curitiba, um bom atacante, o Aleph Manga, que foi envolvido também em situação de aposta e que teve uma punição muito forte. Ele foi obrigado a se afastar por 365 dias da prática do futebol. Não podia sequer participar de treinamentos no CT do Curitiba, isso pela legislação desportiva. Ele teve que buscar até de forma particular um condicionamento físico longe das esferas do clube, no caso do Curitiba. E um jogador, a gente, olha, me desculpe até o termo, a situação envolvendo o Bruno Henrique, ela é uma situação de pena, de falta, inclusive, me perdoe, de inteligência. Um jogador que atinge o patamar financeiro do Bruno Henrique e vem a justificativa que foi um pedido do irmão para favorecer a aposta desse irmão para pagar um empréstimo que ele, Bruno Henrique, fez ao irmão. Ora, pelo que ganha um Bruno Henrique
se envolver para favorecer o irmão, para ganhar, pelo que eu andei vendo, pouco mais de coisa de R$ 1.500, um salário mínimo. Meu Deus do céu, será que esses jogadores que atingem um nível do Bruno Henrique não entendem que eles estão acima em termos salariais, inclusive, do que grandes CEOs de empresas, autoexecutivos não chegam nem perto a salários que jogadores do Flamengo, por exemplo, recebem do clube. Então é lamentável, agora fica um ponto de interrogação e, acima de tudo, é como é que eu diria, uma instabilidade emocional muito forte para o tipo de punição que ele, Bruno Henrique, pode ter, um jogador que tem qualidade, inclusive até para pensar em seleção brasileira. Tudo isso, Júnior, é profundamente lamentável. Profundamente lamentável, com toda certeza, meu caro Fernando César. Você pode falar uma série de coisas, né? Apontar aqui, porque é um assunto, olha, insano. Insano, gente. A gente sabe que no mundo do futebol, em questão de apostas, quem não se lembra lá atrás, na antiga loteria, né? Também aquele caso, enfim, envolvendo árbitros. Olha, e agora vem essa questão aí, envolvendo os jogadores. O Paquetá tá aí, lá no West Ham. O Luiz Henrique, do Botafogo, ex-Botafogo, agora jogando na Rússia. E o Bruno Henrique aí comprovando-se, né, com totais evidências. É lamentável. Mas falando, antes de finalizar esta edição da nossa resenha da bola, da Champions League, que tem agora os 4 semifinalistas após os jogos da volta, terça e ontem, né? Terça e hoje, melhor dizendo, terça e ontem. Na terça-feira e na quarta-feira, com a equipe da Inter de Milão empatando com o Bayern de Munique em 2-2, havia vencido por 2-1 o jogo lá na Alemanha, e o Real Madrid perdendo mais uma vez, 2-1 para o Arsenal, jogando em casa, e havia perdido 3-0, aquele chocolate na primeira partida. Os confrontos da próxima fase, semifinal, a Inter de Milão encarando o Barcelona que passou pelo Borussia Dortmund, apesar da derrota de 3-1, venceu o primeiro jogo por 4-0, e o Paris Saint-Germain perdeu, né, para o Aston Villa pelo placar de 3-2, mas havia vencido por 3-1 o jogo da ida. Então os confrontos estão aí. Grandes jogos na próxima fase semifinal da maior competição de clubes do mundo. Esta edição da nossa Resenha da Bola